estou voltando e retomando, coisas do gênero. E agora daqui pra frente eu vou fazer essas repentinas e outras coisas mais. Hoje eu trouxe, dando continuidade inclusive ao vídeo da semana passada, essa questão das prisões mentais. E essa carta ainda não fiz no Osho Zentaro. Uma carta, eu acho ela meio feiosa, pra falar a verdade. Mas ela é uma carta importante. É a carta mente. A mente, né? A mente, já sabemos disso, mas a mente. E essa carta aqui, veja bem que dentro dessa estrutura do rosto tem uns mecanismos, tem umas máquinas, é uma distorção total, é uma chaminé saindo da cabeça da pessoa. É óbvio que essa carta faz alusão ao estado da mente, quando a mente toma conta do corpo, quando a mente toma conta de tudo, de tudo que a gente acha que é importante na nossa vida, e a gente acha que a mente realmente tem uma função fundamental. Que importância que a gente dá para a mente nessa vida? Que valor nos foi atribuído para como entendermos a mente? Como que a gente entende essa mente? Porque a mente ela é fantástica para desenvolver algumas questões quando nós sabemos controlá-la. Quando ela toma o controle da situação, que é a função dela funcionar e nada mais, ela acaba causando muito transtorno. Então a atenção, né, aos pensamentos a observação aos pensamentos tem que ser uma observância, ou seja, tem que ser uma disciplina, tem que ser constante. Você observar que existe um fato e esse fato, ele por si só já está feito. Porém, os desdobramentos, A mais C, prestem atenção nessa palavra, aconteceu uma coisa, A mais poderia, A mais C, A mais antigamente, o A mais cortem, porque quando você entra no A mais, E, C, poderia, isso daí tudo já é projeção da mente. O fato é um só, e aí sim você pode utilizar a mente na maneira de controlar essas projeções, utilizá-la para aniquilá-la nesse sentido, para que ela não te leve num estado caótico como esse daqui. Mas não trouxe só essa carta, trouxe esta também. Essa carta aqui é o 8 de espadas, e o 8 de espadas é muito legal, porque ele também trabalha uma questão de uma prisão, mas essa é uma prisão que não é uma prisão que a pessoa não consegue escapar. Essa é uma prisão que, veja bem, tem uma parte para a pessoa escapar, né? Ela não está bem presa, né? Ela pode até usar dessas lâminas para se soltar. Isso sim é uma questão de prisão mental, de pensamentos, de pontos de vista que acabam te aprisionando, e você entra novamente naquele ciclo que a gente está falando, nesse ciclo do sofrimento, das projeções. É complicadíssimo controlar isso. Não é que tem que ser controlado, tem que ser observado, né? Você observa para onde que ela está te jogando, para onde ela está te alicerçando, para onde que ela está. Olha só isso daqui. Essa também é uma carta que, né, a imagem já fala por si só. A gente tem esse 9 de paus, 9 de espadas, e esse 9 de espadas também o que será que está tirando o meu sono, não é? Porque é nítido e perceptível que a mente fora de controle pode causar também esses transtornos, né, de insônia, de não conseguir dormir direito. Enfim, é uma coisa até que meio que natural hoje em dia. E o bem-estar, uma mente saudável, um discernimento, você precisa dormir bem. Para você dormir bem, você precisa se alimentar de uma forma adequada. Por exemplo, não comer comidas rajadas muito fortes à noite, né? Muito tarde da noite, de preferência um pouco mais cedo, certo? Tem alguns ciclos para se comer, não é qualquer hora que se alimenta, né? Para você conseguir fazer a sua digestão, para você... Então, todas essas coisas que todo mundo está cansado de dizer, você acha pela internet como fazer o meu sono melhorar. Porém, é importante ter consciência de que excessos de estímulos mentais, mas a internet à noite, antes de dormir, parari pororó. Sim, mas a internet, conversas, notícias, problemas, resolver problemas, tentar resolver problema à noite, né? Interessante quando tem ideias ou tipo coisas para fazer, anotar isso,
para aí sim no dia seguinte você tá você dormir sem essa coisa de vai, amanhã tenho que fazer isso. É importante a qualidade do seu sono. Ah, mas eu não consigo dormir, toma um remédio, Murbach. Eu já fiz até umas pesquisas uma vez, quando eu era professor, ele perguntava, você toma remédio para dormir? Para um monte de gente, inclusive para profs e tal. Porque para mim era importante a pessoa dormir. Então se ela vai ao médico e resolve, ou um médico alternativo, não só a medicina, a medicina que a gente conhece aí de convênio e tal, mas medicinas alternativas ou outra coisa qualquer, outras medicinas, né, que a gente costuma dizer, e toma um remédio para dormir, um fitoterápico, qualquer coisa que seja, a pessoa é importante porque o sono é fundamental, né? Você ter um distúrbio mental, né, neste nível de tirar o sono, realmente é muito complicado, realmente é muito complicado, né? Então a observação dos pensamentos, né? A observação, é o que estou pensando. Tem um fato, aconteceu algo na minha vida e é muito, cara, é o fato, é o fato. Não tem jeito, já está resolvido. Como já está resolvido? Sim, você vai ter algumas alternativas para resolver aquilo dentro do que você pode fazer e a partir dessas alternativas você vai operar aquilo e é aquilo que se apresenta na sua frente. Não tem o que dizer, né? Não tem o que falar, não vamos dar asas, né? Red Bull, né? Eu vivo falando isso e é importante a gente perceber como que isso opera na nossa mente. Os amantes, uma escolha entre... É interessante ficar atento, isso é até um jogo que sai, parece que lembra ali, mas é um jogo que saiu ontem, muito parecido. Você tem a opção de escolher entre, vamos pensar para essa semana, entre algo que te potencialize, entre algo que te faça ficar bem, entre algo que não seja tão intenso e algo intenso. É uma escolha, é um choice. O caminho é sempre um caminho, né? Um pajem de copas é sempre um caminho a ser escolhido, algo que vem no sentido de você fazer uma escolha positiva, fazer uma escolha que seja generativa, algo que seja que te potencialize, um encontro que te potencialize. Amantes não fala só dos amores, mas fala de escolhas. Então escolher entre duas figuras, dois contatos, duas opções de lidar com uma pessoa, uma personalidade ou uma situação em que ela é mais tensa e uma outra situação em que você de repente vai se sentir um pouco mais prazeroso. E como que eu lido com essa situação um pouco mais tensa, né? Já que às vezes essas coisas se apresentam na minha vida, essas experiências se manifestam na minha vida. Como é que eu lido com isso? Aí sim, novamente, a gente pode dizer e trazer uma outra carta aqui, que é a Rainha de Espadas, que sim, aí sim é a faca, a espada do discernimento. É um distanciamento, é uma postura às vezes até um pouco mais fria, mas de observar, né, se de repente alguma situação, alguma experiência, ou mesmo uma pessoa está com um distúrbio muito grande, está com uma intensidade muito grande, está com uma agressividade muito grande, e se você quer fazer parte disso, é uma escolha, ou se você quer fazer, ou se a pessoa está, vamos voltar aqui, extremamente, né, conturbada, com projeções escravas da mente, ou você mesmo escravos da mente, escravos dessa intensidade. O discernimento, o distanciamento, né, é exatamente isso. É exatamente você optar por um caminho mais, digamos assim, satírico, um caminho mais equilibrado, um caminho em que você não se envolve tanto com essa situação. Você observa a situação, deixa a situação ocorrer, mas tente manter esse distanciamento, não é? Não tem, observe aonde este fato, essa experiência está conduzindo, induzindo, destruindo a sua mente, e os seus pensamentos começam a ficar por aí vagando para cima e para baixo numa loucura, né? Em contrapartida, você pode escolher algo que seja mais generativo, algo que seja mais tranquilo para você, algo que faça mais sentido, que seja um encontro positivo, né? E então essas escolhas,
característica da mente fora de controle e as escolhas que eu posso fazer quando a minha mente está sob controle, quando eu tenho discernimento, quando eu consigo pensar com clareza, quando eu abaixo a poeira, quando eu durmo bem, entendeu? E aí sim essas coisas acontecem. É um mecanisminho também, né? E você está sempre atento a isso, para as escolhas que você está fazendo, para as experiências que você quer ter nesse sentido. As experiências, os fatos estão aí, positivos ou negativos. Eles são como se fosse uma estrutura. Tem um fato, tem uma experiência acontecendo, ela é boa, é ruim, é negativa, é positiva. Ela sempre tem os dois lados. Você pisa naquilo e tenta avaliar o que você aprende com isso. Não tem, mas isso é muito bom. De repente é muito bom aparentemente, mas depois não é, e vice-versa. É complicado falar assim porque a gente sempre é levado para reagir a situações com o emocional desgovernado, descontrolado. As emoções sobrepujam, você não observa, né? Você entra no filme, você não é uma tela do filme, você acaba virando o personagem do filme, não sei o quê. E no fundo a coisa está acontecendo, meu irmão. E não, né? Então você tem que ter esse discernimento, tem que ter essa separação, tem que ter... mas a pessoa é fria. Ela não é questão de ser fria. Você pode até no momento aí X se emocionar. Ninguém está falando para ser frio. Mas é prestar atenção aonde a sua mente está te jogando. Isso sim é importante, tá bom? Continuaremos com esse papo da onde a mente está jogando para a gente entender melhor esses mecanismos de funcionamento e da utilização dos arcanos para trabalhar com discernimento, né, em situações reais da nossa vida, em situações mais complexas. Tem até um termo que eu vi Sadhguru falando que é um stepstone, que é assim, a experiência que está acontecendo, ela serve para você observar aquilo, se apropriar daquilo e transpor aquilo de alguma forma, ok? Esse é a Repentina do Design da semana. Eu estou trabalhando agora com esse bloco dessa prisão mental, do mind, e vou continuar com essas cartas que trabalham com esse vrit, com essa bagunça toda dentro da nossa cabeça. Beleza? Muito obrigado e até mais!